Na presença de shunt interatrial, sugestivo de forame oval patente, descrevendo o laudo só a altura do túnel, seu comprimento e a direção do shunt é suficiente? Esse é o 6º episódio da nossa temporada do Eco Insights. Nosso esquenta para o Congresso do DIC, que acontecerá dos dias 22 a 24 de agosto em Salvador e não vai dar para perder. Flagrar shunts interatriais no ecocardiograma é relativamente comum. Se a gente pensar que até 25% da população tem FOP, mesmo com uma sensibilidade relativamente baixa para o ecocardiograma transtorácico normal, é rotineiro a gente encontrar pequenos shunts ajustando a velocidade ali do Doppler colorido, principalmente na janela subcostal, em que o feixe de ultrassom bate perpendicularmente ao septo interatrial. Algumas vezes será necessário aumentar a sensibilidade do exame por meio da infusão de macrobolhas, no transtorácico mesmo, com o paciente acordado, porque aí a gente consegue fazer uma manobra de valsalva mais efetiva. Em casos difíceis, pode ser necessário que a punção venosa tenha que ser no membro inferior, para que as bolhas venham direto da veia cava inferior e batam direto ali no FOP e ter mais chance de atravessar o septo interatrial. Laudar um FOP no ecocardio era para ser só mais um achado de exame, mas atualmente, em que a gente tem a possibilidade de oferecer um tratamento percutâneo pouco invasivo, em muitos pacientes isso acaba desencadeando uma cascata investigativa, seja pela presença de eventos embólicos em jovens, o que faz muito sentido, mas cada vez mais comum para outros sintomas, como por exemplo migrânia refratária, embora sem evidência científica robusta de que o fechamento do FOP trará algum benefício para esses pacientes. O fato é que a boa parte dos ecocardiogramas transesofágicos que eu faço são para pesquisa de shunts interatriais, porque esse é o exame-chave para a definição se é provável ou não de que o FOP seja o culpado de um AVC ou não. Na avaliação da causa do AVC, os scores de risco utilizados atualmente, como por exemplo o Pascal, incluem características anatômicas que só o ecocardiograma transesofágico é capaz de mostrar. Então, como fazer a avaliação anatômica de um forame oval patente? É isso que a gente vai ver agora. Eu costumo seguir a avaliação anatômica conforme esse artigo aqui, publicado na revista do DIC. Na figura central tem basicamente todas as medidas do FOP que precisamos colocar no laudo do ECO-TE. Vamos ver como fazer aqui, item por item. O primeiro item diz respeito à mobilidade do septo interatrial. Se ele excursiona mais do que 10 mm para o lado direito ou para o lado esquerdo em relação ao plano septal, ou mais do que 15 mm em ambas as direções, a gente classifica esse septo como aneurismático. E isso é importante porque é um dos critérios que diz que esse FOP pode ser de alto risco. Vejam aqui dois exemplos. De um lado a gente tem um septo que não é tão hipermóvel, Ele até parece abaular por um dos lados, mas com certeza não excursiona mais do que 10 mm. E do outro, um septo muito hipermóvel, um septo aneurismático, que excursiona com certeza mais do que 15 mm em ambas as direções. Esse é de mais alto risco para fazer grandes shunts. O segundo é a magnitude do shunt direita e esquerda, o número de macrobolhas que passam para o átrio esquerdo após a infusão de solução salina. Mais do que 20 macrobolhas caracterizam esse shunt como um shunt significativo de maior risco. Vejam aqui 3 exemplos. No primeiro caso, não passa bolha para o lado esquerdo. No segundo caso, até passa uma certa quantidade de macrobolhas, mas a gente fica na dúvida se isso passa de 20. E no terceiro caso, a gente não tem dúvida nenhuma. Com certeza, mais do que 20 macrobolhas passam do lado direito para o lado esquerdo. O terceiro item é a avaliação da válvula de Eustáquio e às vezes da rede de Chiari, que pode ser mais proeminente. Quando ela é redundante, mede mais do que 1 milímetro, isso confere maior risco porque pode contribuir para a formação de trombos no local e direcionar eles para o lado esquerdo pelo FOP. O quarto item é o ângulo entre a veia cava inferior e o FOP. A gente faz a medida aqui com 2 retas com o aparelho e vê qual é o valor desse ângulo aqui. Quanto menor, quer dizer que tudo que vem da veia cava inferior bate diretamente no túnel do FOP e isso facilita embolias paradoxais. O quinto item é o comprimento do túnel. Então, túneis maiores do que 10 mm são túneis longos. Dentro do túnel pode haver formação de pequenos coágulos. E, além disso, túneis desse tamanho requerem próteses maiores para o fechamento percutâneo. O sexto item é a altura do FOP. Então, quanto maior a separação das lâminas, isso é, maior do que 2 mm, quer dizer que esse FOP tem grande abertura. Então, coágulos que se formam do lado direito podem passar com maior facilidade para o lado esquerdo. O sétimo item é a largura do FOP. Talvez seja a medida mais desafiadora, porque ela tem que ser feita com a visão em face do FOP que a gente tem só com o ecocardiograma tridimensional.
E às vezes a gente precisa fazer isso só durante o procedimento transcatéter, na abertura desse túnel com o catéter que vai passar de um lado para o outro. Mas para fazer a oclusão percutânea, essa é uma das medidas mais importantes na definição do tamanho e do tipo de prótese a ser colocada, porque é importante que o diâmetro do disco direito da prótese exceda a largura do túnel, para evitar que os trombos passem pelo lado do dispositivo mesmo após implantado. O último item é a espessura do septum secundum. Septos com hipertrofia lipomatosa podem dificultar que a prótese fique estável depois de implantada, então é importante saber essa medida de antemão. Além das dimensões do FOP, é fundamental medir o diâmetro anteroposterior do septo interatrial, ali no esôfago médio, aproximadamente 45 graus no eixo curto da válvula aórtica, para garantir que o disco possa ser adequadamente acomodado, sem interferir com estruturas cardíacas circundantes, por exemplo, a parede do átrio posterior ou os seios aórticos. Então pronto, fizemos a avaliação anatômica detalhada e completa desse septo interatrial na presença de um forame oval patente. E agora, para fazer o tratamento percutâneo, oclusão do septo interatrial, o que você deve saber como ecocardiografista? Esse procedimento tem 5 passos. O primeiro passo é o cruzamento do FOP com catéter multiuso, e o ecocardiograma tem que acompanhar essa etapa do lado direito até o lado esquerdo do coração. O segundo passo é a introdução da bainha no átrio esquerdo pelo FOP utilizando um fio guia rígido que é posicionado na veia pulmonar superior esquerda. Aqui é importante a gente sempre monitorizar onde o catéter está posicionado e verificar se está mesmo nessa veia pulmonar superior esquerda. O terceiro passo é o carregamento e avanço da própria prótese. Ela vai ser colocada primeiro do lado esquerdo e depois do lado direito. Então a primeira fase é a exposição e abertura do disco do lado esquerdo, em seguida ele é recuado até se apoiar do lado esquerdo do septo interatrial, e em seguida a gente abre o disco do lado direito. Aqui é importante a gente checar o correto posicionamento do dispositivo, garantindo que os dois discos estão paralelos envolvendo o septo interatrial. E aí a gente tem que ver todas as bordas sistematicamente, começando em 0 graus, depois a gente passa para 45 graus e depois no eixo bicaval, para garantir que não houve interferência em nenhuma estrutura adjacente, como por exemplo na válvula mitral, no seio coronariano, na aorta e na parede posterior dos átrios. Com o Doppler colorido, a gente pode ver se existe shunt residual aqui nas bordas do dispositivo, embora a gente saiba que ele ainda vai se acomodar. No quarto passo, a gente pode realizar uma manobra de estabilidade antes de soltar completamente o dispositivo, para verificar se ela realmente ficou estável e garantir que o disco direito e o disco esquerdo não se deslocam durante a movimentação. E o quinto e último passo é a liberação da prótese, tudo acompanhado pelo ecocardiograma, como vocês podem seguir aqui. É claro que, ao final do procedimento, a gente também vai dar uma olhada nas outras estruturas, né? Ver se não tem derrame pericárdico, ver se não houve nenhuma complicação, ver como é que está principalmente o seio coronário, mas não costuma ter nenhum problema e o procedimento é habitualmente bastante tranquilo. Esse é um procedimento que só tende a crescer, tendo em vista que as evidências científicas têm mostrado benefício não só para populações específicas, aquelas que já tiveram eventos embólicos, mas também para o tratamento de condições clínicas, como por exemplo para a síndrome de platina ortodeóxia e alguns casos de migrânia que não respondem ao tratamento medicamentoso habitual. Então é fundamental que você, como clínico, conheça as indicações de fechamento de FOP e você, como ecocardiografista, saiba avaliar a anatomia, tanto no pré quanto durante o procedimento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem possa se interessar. Por aqui a gente continua nossa série de 10 casos do Eco Insights até o Congresso do DIC. Nos vemos mais!